Olá! Hoje temos um encontro com Andreas Blazodax, CEO do Delivery Center. Showbiz está começando agora, direto dos estúdios da Band, aqui em São Paulo. Ele já criou 17 startups. Está por trás de plataformas de sucesso como o iFood e o MapLink. Mas hoje, ele se dedica a uma nova aposta: delivery para shopping centers. Uma sacada que está se espalhando pelo país. Vamos começar agora com o CEO do Delivery Center, Andreas Blazodax. Boa noite, Andreas. Boa noite. Prazer tê-lo aqui. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar o programa. E eu estava te perguntando, mas exatamente o que você faz? Você fala assim, eu faço o que não existe. Eu vou para o rumo do que não existe. Vamos contar, então, um pouquinho para trás, o que você já criou que não existia? Vamos lá. Eu trabalho com tecnologia há 30 anos e nos últimos 20 anos, especificamente, tecnologia de celular. Então, tecnologia de celular, olhando um pouco para trás, ela começou aqui no Brasil nos anos 2000, lá por meados de 2000. Em 2000, a gente não tinha espalhado pelo Brasil esse costume de usar o celular para tudo. Era bem novidade, a gente recém estava falando no celular. E eu criei naquela época, em 2001, a primeira rede de SMS, que são mensagens de texto, para que os bancos pudessem se comunicar com seus correntistas, através de mensagem de texto de saldo, aviso de cartão de crédito. Essa plataforma ela existe até hoje e são bilhões de mensagens que trafegam com alertas de bancos, como saldo e cartão de crédito. Então, essa é uma das criações que eu fiz. Agora, engraçado, no começo o SMS também era usado no lugar do WhatsApp, né? Isso. O WhatsApp roubou muito espaço do SMS? Na verdade, ele tornou a mensageria, que é a classe do SMS, né, moda de novo. Então, se você olhar para esses 20 anos do mercado de celular, aconteceram basicamente 3 grandes ondas. A primeira onda foi a onda das mensagens, que o SMS era o protagonista, né? Short Message System, esse é o significado de mensagem curta de texto, né? Vivemos 10 anos, 7 a 10 anos, essa primeira onda. Depois, em 2010, teve a segunda onda, que foi a onda dos aplicativos. Vocês devem se lembrar que, em algum momento, nós não tínhamos aplicativos nos nossos celulares. Era só para falar, o máximo, mandar mensagem de texto. Então, teve essa segunda onda. E agora vem a terceira onda, que é a onda onde o mercado offline participa junto com os aplicativos. Essa onda se chama de online to offline, os dois mundos vivendo juntos. É o que nós, consumidores, né, e telespectadores, estamos vendo na rua, né? Esses milhares de motoboys trafegando. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo essa ligação de coisas que estão online com offline. E aí a mensagem passa a ser moda de novo, porque eles se comunicam para ver se você quer aquele produto ou não. Então, assim, mensagem foi uma coisa do passado, mas é do nosso presente de novo através do WhatsApp. Mas explica um pouquinho melhor essa offline e online. Como é que funciona? Ou você está offline ou você está online, é uma coisa binária. Como é que junta essas duas coisas? Como é que junta? O movimento se chama online to offline. Então, o usuário está online. Hoje, das 7 bilhões de pessoas que nós temos no mundo, basicamente, mais de 6 bilhões de pessoas têm um smartphone na mão. Independente da classe social, ela tem um smartphone na mão. Se ela não tem dados para se comunicar, se ela não tem dinheiro para pagar a conta, ela tem um Wi-Fi e ela se conecta em qualquer lugar. Então, essa pessoa está online, a população está online, mas os estabelecimentos estão offline. Então, vou dar um exemplo. A gente esquece muito rápido, né? Mas há 5 anos atrás, a gente chamava o táxi com a mão aqui no Brasil. Você se lembra disso? Né? Então, por quê? Porque o motorista de táxi estava ali no ponto offline. Ele estava ali parado, lendo o jornal, esperando alguma chamada. Então, o motorista estava offline. O que foi feito? Apareceram empresas que juntam o usuário, o consumidor que está online, com o motorista que está offline. E aí tem a ligação mágica, né? Quando isso acontece, o consumidor tem quase que um controle remoto na mão. Você não se sente assim quando você chama um táxi, né? E ele vira de direção e vem para você?
você está no comando. Mas ele também está online. Então, nessa conexão, ele estava offline, ele é um ativo offline, o carro é considerado um ativo offline. Então, mas o motorista que fica grudado no celular, ele está online. Se conectou com o usuário online, mas ele tem um sistema, o valor, né? dele é o carro para se deslocar, que é um bem offline. O valor de uma pizzaria é offline, o forno da pizzaria está lá, é movido a energia, tudo. Então, essa ligação que é mágica, e essa ligação aconteceu em muitos setores. Aconteceu no setor de mobilidade urbana. Então, só em mobilidade urbana, quantas ligações foram feitas? Motorista com passageiro, né? Comida na pizzaria com o motoboy. Você criou o iFoods, né? Eu criei a Movile, né, Tá. que é a controladora do iFood, a empresa que comanda, né, todas as inovações do iFood. Eu sou um dos criadores da Movile. Essa empresa foi fundada em 2009, né, por 3 empresários aqui no Brasil. E em 2012 que nós entramos no negócio do iFood. Era um negócio bem pequenininho, com 15 mil pedidos, né? E esses dias eu vi até a última divulgação oficial com 17 milhões de pedidos por mês. É realmente uma coisa muito grande, 60 mil restaurantes. Como é que você faz essa logística? Sim, qual é a maior dificuldade desses sistemas que ligam o consumidor online com algum estabelecimento offline? Você tem que ter oferta e demanda, então é uma balança. No caso de táxi, por exemplo, você precisa ter passageiros num determinado local e você precisa ter motoristas naquele determinado local. Então, é um serviço local, antes de tudo, não é um serviço que você lança nacionalmente. Um site normal que foi criado a tecnologia há mais de 20 anos atrás, você liga o site e ele fica online no mundo inteiro. Esses serviços não, eles são locais, eles são de bairro. Para você poder implantar um iFood em determinado bairro, você tem que ter pessoas num raio de 4 quilômetros com fome, e todo mundo tem fome todos os dias, né? Mas você precisa ter restaurantes conectados. Então é muito difícil, tem que ser feito cidade a cidade, e dentro da cidade, bairro a bairro. Né? Hoje o iFood está em 500 cidades, mas isso em quase 10 anos de operação. É muito difícil esse tipo de sistema, seja ele de mobilidade de transporte, como táxi, por exemplo, agora as patinetes elétricas, né? Também é um serviço de online to offline. A patinete está lá, paradinha, offline. Antigamente a patinete estava no parque, né? Sozinha offline. Aí inventaram um sistema que conecta o usuário, que está ali na ciclovia, né? E pega aquela patinete. Olha a dificuldade. Deixa em qualquer lugar Deixa também, em qualquer né? lugar. O pessoal chama isso de free flow, né? Você pega num lugar e deixa no outro. Agora, imagina a dificuldade para lançar um sistema desses, como está sendo lançado em São Paulo, né, de patinete. Lançaram só ali na região da Faria Lima, Vila Olímpia. Agora, imagina lançar isso no Brasil inteiro. Tem que fazer oferta e demanda em todos os lugares. Tem que ter gente querendo andar de patinete e as patinetes à disposição. Conta um pouquinho agora desse sistema de delivery center que não é perecível, né, como comida. O que acontece? Quando a gente começou a fazer o investimento no iFood, o grupo Naspers, que controla a Movile, ele tem ações na Tencent, que é um grupo, é o WhatsApp chinês. Imagina um WhatsApp chinês, o tamanho que tem, 1 bilhão de usuários, né? Esse sistema, ele vem da China. Esse movimento que a gente vê na rua de motoboys, patinete, táxis, isso tudo vem muito mais da Ásia do que dos Estados Unidos para cá. Então, em 2010, eu comecei a ir todos os anos para a China. Em 2010 eu fui, 11, 12, 13, 14. Fui todos os anos, mas é difícil fazer uma visita de negócios à China. Não sei se os telespectadores aqui já foram para a China, né? Deveriam ir muito para a China. Mas é diferente que ir para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos você vai para o Silicon Valley, você tem as empresas te recebendo, as grandes empresas como Google, Facebook, já tem tudo organizado para te receber. Imagina você chegar na China, é muito difícil. Então, o fácil é falar o chinês, né? Exatamente. O resto deve ser. Então foi muito difícil, eu fui cinco vezes e aprendi muito pouco. Foi super válido o aprendizado, mas na sexta vez que eu fui, em 2016, eu fui junto com uma empresa chinesa chamada Baidu, que é o Google da China. E fomos com crachá e conseguimos passar 10 dias tentando entender o movimento chinês, esse do online to offline. E quando nós visitamos empresas similares com o iFood daqui, nós ficamos espantados com os números deles. São 30 vezes maior que os números do Brasil.
Então, todo mundo da comitiva falou, poxa, mas isso aqui é China, então é normal que seja 30 vezes maior. E a gente fazendo contas, a China não é 30 vezes maior que o Brasil. A China, em população, é 7 vezes maior que o Brasil. O que os chineses fazem de diferente? E nós começamos a pesquisar. É o país do delivery, né? 100% da frota de delivery é elétrica, não existe uma moto a gasolina, é muito incrível isso. E se eu vi essa mudança, tudo elétrico? 100% elétrico nas grandes cidades. Então, imagina essas patinetes, tudo girando, é a Disneylândia do delivery, né? E a gente ficou impressionado. E a gente descobriu concentrações na cidade, hubs urbanos, concentrações centrais, onde os motoboys, né, os bikers, se encontravam para pegar grandes quantidades de pedidos. E aí, naquele momento, eu pensei, puxa, existe um shopping center, que eu estou vendo aqui, vai existir, aqui como na China, lá no Brasil, os delivery centers, as centrais de delivery. Alguém tem que fazer isso. Então, dando alguns números, o iFood noticiou esses últimos dias 17 milhões de pedidos no mês de março. Em 2010 eram quanto? 15 mil? 15 mil. Nossa. 2012, 15 mil. Cresceu muito. Mas, se você pegar os números do Meituan, eu tive lá o ano passado e era 17 milhões também, só que era por dia. Então, imagina, o iFood é um site enorme aqui no Brasil. Imagina um cara 30 vezes maior operando. Como é que ele vai fazer 17 milhões de pedidos de comida, estou falando somente de comida, que é quente, e entregue em menos de 1 hora? É um exército de gente. Imagina esses motoboys que estão aqui na rua, como é que funciona na China. Não dá para fazer o sistema do jeito que é feito ainda no Brasil. Tem que se implantar centrais de delivery. Então, foi essa ideia, quando eu voltei em 2016 da China, voltei para o Brasil e comecei a pesquisar como fazer no Brasil. E a gente fez um protótipo em Porto Alegre. Eu moro nos últimos 20 anos aqui em São Paulo, fui para Porto Alegre para poder criar um protótipo, e um protótipo difícil, porque era um prédio. Então, nós construímos um prédio com 27 cozinhas em Porto Alegre, um prédio especializado em delivery, como se fosse um shopping center de delivery. O número 1. 27 cozinhas? 27 cozinhas num prédio, onde os clientes não vão lá, eles entram pelo iFood, eles entram pelo WhatsApp, eles entram pelo Facebook, pelo telefone, por qualquer meio que não o meio físico a pé. E os pedidos deles saem por moto e bicicleta. Então, esse é o primeiro, isso foi criado em 2017, ele inaugurou em janeiro de 2018, ele está operando, ele é o campeão de vendas, é o shopping center que mais vende comida no Brasil, de delivery. E aí se criou esse modelo, os empresários brasileiros começaram, principalmente do setor de shopping centers e de construção, estávamos no meio da crise da construção e dos shoppings também, os shoppings um pouco esquecidos nesse movimento online, né, os shoppings meio fora desse negócio, e os shoppings viram nesse modelo de delivery um grande aliado para o crescimento das vendas, para a retenção dos lojistas e tudo mais. Então, nós fomos convidados inicialmente pela BR Malls. A BR Malls se tornou acionista desse negócio. A BR Malls é a maior rede de shoppings do Brasil e movimenta 20 bilhões de reais ano nos shoppings deles. E criamos uma trajetória para lançar um a um cada um desses 40 e poucos shoppings. Em todos esses shoppings você faz o mesmo número de cozinhas? Lá as cozinhas já estão, então no shopping existem 2 tipos de delivery centers, né? Falando um pouco do modelo. Um modelo que a gente constrói, e esse modelo é demorado, é pesado, mas ele é super eficiente, e o modelo que já existe, que é o shopping center. Então, quando a gente chega num shopping center, a gente instala uma central física, tipo um container ou uma sala técnica na saída do shopping, e é ali que a gente faz a interface, né, entre o motoboy e o lojista. O motoboy não precisa mais entrar no shopping, ele não perde tempo, ele fica ali esperando, o pedido já chega na mão dele. Muito interessante. Eu vou só te interromper um pouquinho. Nosso tempo aqui nesse primeiro bloco estouramos um pouquinho, né? No próximo bloco, continuamos nossa conversa com Andreas Blasudakis.
Estamos de volta com a entrevista de Andrea Blazudakis, CEO do Delivery Center. Andrea, eu estava pensando aqui com meus botões. Por que um shopping vai precisar de vocês? Eles já têm a praça da alimentação, ali eles já podem fazer entregas. Por que eles precisam do Delivery Center? O que acontece, Sônia? Hoje o delivery ele representa cerca de 15% das vendas de qualquer lojista de alimentação que trabalha com delivery. E quando eu falo isso e ele não tem isso de forma organizada, a entidade shopping center, ele está totalmente fora desse processo. Ele não consegue controlar, ele não consegue reportar. Ele tem os motoboys entrando dentro do shopping de uma maneira desalinhada, até insegura, né, cheio de bags e tudo mais. Então, o shopping ele viu na gente um aliado para não negar esse movimento, mas para estimular esse movimento de forma organizada. Até então, os shoppings estavam negando o mundo online, meio que dizendo, não, a gente é forte, offline é forte. E, realmente, o offline é muito forte, é muito importante, mas não podemos negar o movimento online. Então, agora que existe uma integração entre esses aplicativos online e o inventário offline dos shoppings, o shopping consegue estimular. Ele tem a segurança que todas as vendas serão reportadas, ele tem a segurança que os clientes não serão importunados durante as suas compras com algum pedido que vem através da internet. Então, vocês entram para organizar a bagunça, é isso? A gente organiza a bagunça e otimiza, e as vendas aumentam, de todo mundo, né? Isso é um grande investimento que um shopping precisa fazer para poder ter vocês lá dentro? Não, o investimento ele é grande, mas ele não é tão grande quanto fazer isso na rua. Os investimentos de empresas que fazem isso na rua, que a gente vê concentrações de motoboys nas praças e tudo mais, é muito maior. Porque esse tipo de sistema ele precisa de uma concentração local, ele precisa de um local que tenha muita gente. E qual é um local que tem muita gente? Um shopping center. Ele foi escolhido para ser construído lá há 30 anos atrás, em lugares específicos da cidade onde tem muita gente em volta. Então, a gente ganha muita eficiência quando a gente utiliza um shopping center do que fazer o sistema de lojistas de rua, né? Vocês sentem alguma resistência do lojista na hora que vocês entram nesses shoppings grandes? Não, esse movimento nós começamos em novembro de 2016, e somente em janeiro de 2018 que a gente conseguiu lançar o sistema. A primeira resistência a ser quebrada, não resistência no mau sentido, mas assim, tentaram entender o sistema, foi com o mercado de shoppings mesmo. Eles não haviam entendido. A primeira reação dos shopping centers lá em 2016, 2017 foi: eu não quero esse sistema porque eu vou perder os meus clientes. Os meus clientes vão deixar de vir no shopping. E nós demoramos quase um ano para mostrar para eles que os clientes já haviam sido perdidos. Então, assim, a brincadeira até que a gente fazia era, não existe risco de perder, já foi perdido porque eles já estão comprando online. Aquele usuário que pede um iFood ou qualquer outro sistema de comida, ele já pede há 2, 3 anos, 4 anos. Não é o fato de o shopping organizar uma central que o usuário vai deixar de ir no shopping. Então, basicamente, demoramos um ano para convencê-los, e agora que eles entenderam... Devem ter convencido com números, né? Com números. Nós tivemos que montar um shopping próprio, os lojistas começaram a falar para os shoppings, dizendo, eu quero um delivery center no meu shopping. A BR Malls foi a precursora, ela foi a primeira rede que acreditou forte no projeto, ingressou como sócia, inclusive. Depois, o Grupo Trigo, que é dono do Spoleto, do Cone e do Gourmet, também ingressou como sócio. Nós entramos com o Outback no final do ano passado como acionista também. Nos últimos dias, o Grupo Multiplan foi noticiado como acionista também, junto com o José Galó, que foi também anunciado nos últimos dias. Então, assim, os representantes do setor de comida e não comida e dos shoppings... E quando é que você lançou isso? Nós lançamos em janeiro de 2018, foi o primeiro delivery que nós fizemos. Foi rápido, então. Temos apenas aí um pouco mais de um ano. Vocês têm concorrentes? Nesse mercado no Brasil ainda não. Os nossos concorrentes, ou talvez futuros aliados, estão na China e na Índia.
É lá que se desenvolve esse sistema, não é? Os Estados Unidos também tem esse tipo de sistema, mas a dinâmica de delivery dos Estados Unidos é totalmente diferente. Conta um pouquinho a diferença. Eu- A China, um país de Sim. mais de 1 bilhão de pessoas, Sim. Estados Unidos enorme. O que acontece? Nós que vivemos de muita tecnologia, nós estamos acostumados a receber a tecnologia dos Estados Unidos. Eu, basicamente, estou há 30 anos trabalhando com tecnologia e fui ensinado em inglês, né? Inclusive, as linguagens de programação são todas em Então, inglês. Backup. Então, backup, né? E a gente acaba falando todos esses termos, não é à toa, né? Estou há 30 anos falando esses termos. Então, a gente está muito acostumado e falou em inovação, vamos para o Vale do Silício. Falou em inovação, vamos para o Vale do Silício. As duas primeiras ondas de celular, que é a onda do SMS e a onda dos aplicativos, vieram dos Estados Unidos. Então, Tá. tudo beleza. Em 2012, 2013, começou essa onda de ligar o mundo online com o offline lá na China, por causa da dinâmica das cidades. As cidades são muito populosas, muito verticais, tem muita confusão na cidade, que já não tem nos Estados Unidos, num país como um todo. Os Estados Unidos são exceções às cidades verticais. Então, lá na China se criou um sistema de venda de internet local, que é o serviço local. Você consegue pedir uma caixa de ovos, se você precisar, em minutos está na sua casa. Nos Estados Unidos é uma outra dinâmica. Então, começou... Como assim? Não posso nos Estados Unidos Não, pedir uma caixa de ovos e chegar? Pode, é inviável, porque por isso que existe, inclusive, o mercado dos Estados Unidos é muito mais de takeaway do que de delivery. Se você vai para os Estados Unidos, você vê as pessoas pedindo online e indo buscar. É uma questão cultural. Talvez é porque não exista um motoboy à disposição nos Estados Unidos. O custo não compensa? O custo não compensa. Lá nos Estados Unidos a gente não tem esse serviço do motoboy, da faxineira, de pessoas que trabalham para você para resolver a sua vida. Então você costuma ir pegar as suas coisas. Chama-se takeaway ou pick-up, né? São termos em inglês. Né? Então, é um país de pick-up, não de delivery. E na China é invertido, né? Você não tem tempo, você está lá preso na cidade, você não tem como se movimentar, alguém tem que trazer... E Trânsito. Tem muita mão de obra, né? Muita gente, muita população disposta a fazer... Esse serviço. Esse serviço de bicicleta, a pé, de moto elétrica, né? Então, são nesses países que proliferam os sistemas de online e offline, de ligação do mobiliário urbano com os aplicativos. E na Índia, tem alguma diferença para o Índia, sistema não, chinês? O sistema da Índia, o Brasil está mais ou menos 3 anos atrás da China. Tá? A Índia está um ano e meio atrás da China. Então, o que aconteceu 1 ano e meio na China, está acontecendo na Índia agora. Então, o movimento sai da China, vai para a Índia e vem para o Brasil um pouco mais atrasado, mas em linha. Nós estamos no meio, nós estamos assim o terceiro desses 3 países. Bom, você, no começo do programa, nos contou que você olha para o futuro, você vai inventar o que não existe. Qual é a próxima invenção que você vai fazer? Mas eu vou te interromper que no próximo bloco você vai responder. André, estava te provocando aqui para você contar aqui para a gente o que você vai inventar que nunca foi inventado agora nesse futuro. O que vocês estão pensando? Pelo menos a área ou algum segmento que você acha que você poderá desenvolver? Sim. Eu posso ser bem objetivo e dizer que o segmento deve ser nesse setor de online ou offline, porque ele está recém começando. A primeira onda de mensagem durou 10 anos, que foi os SMS, os aplicativos estão aí há 10 anos, então já tem muita coisa resolvida nos aplicativos. E agora vem a onda dos super aplicativos, são aqueles aplicativos que você consegue pedir de tudo que tem dentro da cidade. Então, a invenção, né, eu sou especialista em inovação. Nos últimos 10 anos eu faço só isso. E é super difícil explicar o meu trabalho, né? Andrés, você trabalha com o quê? Eu trabalho com o que não existe. E aí as pessoas não dão muita bola, algumas. Esse pessoal aí não sabe o que vai fazer da vida. Mas eu descobri também, nos últimos anos, que o processo de inovação, ele também pode reformular ou até destruir o que existe.
É o tal do efeito paradigma, né? A gente está resolvendo problemas nesse momento de um jeito e a gente pode simplesmente dizer, ó, não é mais dessa forma que se faz delivery, que foi o caso do Delivery Center. Tá. O que vai acontecer? Os volumes vão aumentar muito. Vai haver necessidade de inovação na forma de fazer isso. Como é que o Brasil vai multiplicar por 30 para chegar no patamar da China? A Índia está fazendo isso. O movimento que a gente já está testando no Brasil já está proliferado na Índia, inclusive eu vou visitar nas próximas semanas, eu estou indo em missão à Índia. Aquela missão que a gente fez para a China nos últimos 6 anos, eu vou começar a fazer para a Índia também. O que aconteceu na Índia? Os restaurantes começaram a crescer muito o delivery, porque lá não tinha, lá era questão cultural, não tinha o delivery. E de repente o delivery passou a ser 50% da venda dos restaurantes. Então se criou um negócio que se chama de cozinha nas nuvens, ou cloud kitchens. Inclusive o fundador da Uber, né, que saiu, o Travis, saiu e está montando um projeto chamado Cloud Kitchens. Né? Então na Índia existe um movimento chamado de Cloud Kitchens que está proliferando. Basicamente o que são as Cloud Kitchens? São esse resultado de você pegar uma cozinha que vende delivery, mas ela não atende no balcão. Não tem mesas. É um restaurante que não tem mesas, não tem balcão e apenas uma cozinha fechada que recebe pedidos pelas nuvens. Pelo iFood, pelo telefone, pelo WhatsApp. Então, na Índia existe uma empresa chamada Swiggy, eu vou visitar os executivos da Swiggy. A gente já está fazendo esse movimento no Brasil, dessas 27 cozinhas que estão rolando no Brasil, né? Mas qual a vantagem de você ter só uma cozinha e não atender balcão? O que você ganha com isso? Você corta custo? Você traz uma venda nova que não existia. Então, a venda focada no balcão e no estabelecimento, você precisa do consumidor no local. Então, você precisa trazer o público até o seu local. E isso tem uma limitação. Mas como é que eu vou comprar uma comida que eu não sei o que é? Então, numa cozinha XPTO, eu não tenho onde experimentar essa comida, sim, eu não tenho como saber o que é. Então, dizem que fazem o melhor cachorro-quente do mundo. Sim. Como é que eu vou saber se isso é verdade? Só experimentando? Não. Você tem todos esses sistemas que conectam inventário offline da cidade com os usuários que estão online, eles se baseiam numa coisa chamada rating, ou nota. Isso é chave nesses sistemas, você pegou muito bem esse ponto, né? Todos esses sistemas, eles funcionam como se fosse um carrossel de inventário. Então, assim, o restaurante que tem boas notas, ele vai subindo. Se ele faz alguma besteira, ou a comida demora, ele desce e o outro sobe. Só existe uma primeira página no iFood ou qualquer outro sistema. Se você faz besteira como restaurante, ele desce e você não vai nem ver aquele restaurante. Entendi. E eles funcionam por localização. Então, quando você abre um aplicativo, seja ele de táxi, seja de comida, seja de chamar uma lavanderia ou qualquer outra coisa, qualquer shopping, qualquer coisa, qual é que é a forma de aparecer o inventário para você? É pela distância que você está do inventário e pela nota que ele tem no sistema. Então, tenha certeza que os primeiros que aparecerem são os melhores. Pode confiar na primeira página. O mundo daqui 10 anos. Sim. Essa questão de transporte acho que é a principal a ser tocada mesmo. Hoje a gente se desloca muitas vezes pela necessidade. É necessidade que cada vez mais a gente se questiona. A gente vai passar a se deslocar por prazer. Eu vou até um shopping center para ter uma experiência no shopping center. Os shoppings estão investindo bastante nisso, né? Seriam vitrines, né? Você vai para o shopping para ter uma experiência, um lugar seguro, que você vai com a sua família. E aí você, na experiência, você vai comprar. Isso a gente conversou muito com os shoppings, essa questão do deslocamento. As pessoas vão se deslocar. O ser humano, ele tem o direito de ir e vir, ele vai continuar exercendo esse direito tranquilamente. Só que hoje a gente se desloca, às vezes, para comprar um remédio na farmácia da sua esquina. Você tem que sair 10 da noite para comprar um negócio num ambiente inseguro e tudo mais, e tirando o seu tempo com a família e tudo mais. Então, a grande diferença nos próximos 10 anos, que eu tenho certeza que vai acontecer, e já está começando a acontecer, é que a qualidade do deslocamento vai mudar.
Ela vai ser provavelmente para um momento que eu vou ter uma experiência que eu só tenho ela naquele local, né? Incluindo aí o trabalho, né? Esse negócio de home office, esse movimento cada vez mais vai se consolidar. Eu vou para o escritório para fazer convívio social, não para sentar na minha mesa e responder os meus e-mails, que hoje muita gente ainda faz isso. Ainda faz isso, é verdade. Olha, Andrés, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado, Prazer tê-lo aqui prazer. conosco. Obrigado. Espero tê-lo outras vezes, tá? Obrigado. O Show Business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, aqui nos estúdios da Band, em São Paulo. Até lá!